Mas eu quero que esse vídeo seja uma conversa mesmo, para que você, enquanto eu falo, para que você vá resgatando na sua cabeça certos comportamentos, certos interesses anteriores que você tinha e que por algum motivo hoje você acabou se esquecendo daquilo. E aí, pessoal, como é que vão vocês? Hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho pensado há um bom tempo já e que eu tenho percebido que isso tem sido resgatado cada vez mais na minha vida, na minha experiência pessoal. Inclusive, eu vou me aproveitar de um hype na internet que está acontecendo atualmente, poder trazer um assunto que é próprio do meu conteúdo. O assunto que eu quero tratar é algo como que relacionado ao retorno às raízes. E o hype ao qual eu vou me referir é justamente o retorno de uma banda muito famosa, que é o Linkin Park. O retorno com uma nova vocalista. Mas como assim, né? Como que essas coisas se integram entre si? Quando a gente é pequeno, né? Quando a gente é criança, é muito comum as pessoas atribuírem nossos traços característicos como provenientes da genética, por exemplo, né? Que as pessoas falam, fulano puxou o pai, fulano puxou o avô, puxou a mãe, por conta disso, disso e daquilo. E a questão é que quando a gente vai pensar sobre formação de personalidade, que é um assunto que eu gosto bastante, eu gosto de teorias da personalidade, eu gosto de assuntos que falam sobre traços de personalidade, a gente tem várias linhas teóricas que tratam desse assunto que muitas vezes têm certas diferenças entre si. E a questão é que muitas vezes quando a gente vai pensar a respeito, a gente meio que, quando pega uma linha de raciocínio de um tipo de teoria da personalidade, a gente descarta todas as outras. E não é bem assim. Não é bem assim. Há um ponto de integração entre elas. Não é uma bagunça total, não é uma mistura total, não é aquela coisa de um pouquinho de cada. Mas também não aquela questão de que existe a teoria da personalidade que é superior a todas as outras. Existe um ponto de integração em cada uma delas. É como se em nosso aparelho psíquico existisse diferentes partes onde cada uma das teorias da personalidade se encaixam. E o conjunto delas é a formação da personalidade da pessoa. E quando a gente é criança, é muito comum as pessoas, vamos dizer, ativarem nas suas cabeças, nas suas percepções, esse entendimento da genética, né? De que uma pessoa puxou ao pai, puxou a mãe, puxou ao avô, ao tio, para poder ser daquele jeito. E assim a gente vai crescendo, vai integrando nossas experiências e com isso vai formando a nossa própria identidade. É óbvio que não só de fatores genéticos, mas de fatores ambientais, de fatores educacionais, enfim, de vários fatores que vão se formando juntos e formando uma identidade individual, por assim dizer. E à medida em que a gente vai crescendo, outros pontos vão ficando, vamos dizer, mais evidentes ao senso comum de formação da personalidade, de traços de personalidade. Como, por exemplo, a educação que o adolescente teve na infância foi o que formou ele ali, junto com uma mistura das amizades, do meio em que ele está vivendo naquele momento, para poder agir da forma como ele está agindo. Então, aos nossos olhos, aos olhos leigos, vamos dizer assim, aos olhos do senso comum, diferentes partes, diferentes, vamos dizer, teorias da personalidade saltam à nossa vista para que a gente possa atribuir certos comportamentos a determinadas pessoas. E isso não tá não é de todo errado, né? Existe um sentido para isso mesmo. Cada teoria da personalidade tem um certo destaque em determinadas fases da vida maior do que em outras. Então, existe uma verdade nisso. Porém, é nesse ponto que eu quero chegar. O que a gente vive na infância, o nosso comportamento, os nossos gostos e desgostos, os nossos traços característicos que vão ganhando evidência ao longo da nossa manifestação, né, de existência, eles são extremamente importantes para que a gente possa entender justamente a nossa base fundamental.
né? E é com isso que eu quero trazer o assunto aqui de retorno às raízes. Porque quando a gente chega num período de quebra dessa fase, que é justamente a adolescência, que quebra a fase da infância, é como se a gente mudasse completamente o rumo e, se não prestar atenção, a gente muda de vez o rumo e não volta nunca mais àquela parte anterior. Ou a gente amplifica certas questões da fase anterior, de modo que ela não se encaixa mais na nova fase que a gente está vivendo, e aquilo se transforma em algo completamente disfuncional para a fase atual em que a pessoa está situada. Eu, por exemplo, tive decisões na vida adulta que são reflexos de manifestação, né, de traços de personalidade desde a infância. E que se eu não tivesse percebido que era algo próprio meu, certas decisões em detrimento de outras, eu poderia não ter feito aquele tipo de decisão. Poderia não ter escolhido aquilo e poderia estar vivendo uma frustração muito grande por ter escolhido algo errado até decidir voltar atrás. Mas é esse um ponto interessante, que as pessoas, hoje em dia, elas têm dificuldade de perceber que elas podem voltar atrás diante de decisões erradas que elas tomam. Essa coisa do autoconhecimento, que muitas vezes cai num certo enjoo linguístico, é algo extremamente importante, sem precisar romantizar. Mas entender nosso padrão de pensamento, nossas tendências de comportamento, nossos interesses profundos, é algo essencial para que a gente viva com uma certa autoconfiança, com uma certa autoestima, com uma certa segurança emocional diante dos acontecimentos em nossas vidas. E a nossa infância, ela traz uma base muito importante do autoconhecimento, né? Por isso essa questão de retorno às raízes. Eu, quando era criança, eu sempre tive essa questão de ser cientista. Era algo que eu respondia para todo mundo que me perguntava o que eu queria ser quando crescesse. Eu quero ser cientista. E eu não sabia muito bem, né? É óbvio, o que um cientista fazia. Mas por que eu falava isso? Porque eu entendia o que era a disciplina de ciências na escola. E tinha coisas ali que me interessavam bastante. Hoje em dia, eu posso dizer que essa vontade de ser cientista quando criança, ela hoje se realizou sendo psicólogo. De um certo modo, o psicólogo é um cientista do comportamento. Não só isso, mas uma das coisas que um psicólogo é um cientista do comportamento. Desde criança, por exemplo, eu me percebi que eu gostava de rock, de ouvir rock. Isso eu devia ter uns 8 anos quando eu percebi isso. Foi quando eu percebi, né? Desde antes eu já ouvia, só não tinha caído a ficha nisso. Antes, eu ouvia também, eu acho que quem não gostava, né? Antes disso, eu ouvia muito Mamonas Assassinas, né? Em casa nós tínhamos o disco, o CD dos Mamonas. Mas tinha também um CD das Chiquititas, né? Pode ser engraçado, mas tinha uma faixa, uma canção das 12, 16, não lembro, daquele disco, que era a que eu mais gostava e era a música que mais se aproximaria, assim, de um rock, por exemplo. E claro, o disco do Mamonas inteiro eu gostava. Mas foi ali com uns 8 anos, ali pelos anos 2000, 1999, 2000, que eu percebi que eu gostava de rock, porque a minha avó tinha me dado um CD, 2 na verdade, um do Detonautas, que vergonha falar, Detonautas, e o outro, uma compilação de rock nacional. E eu percebi, o primeiro disco, assim, percebendo mesmo, foi do Detonautas. E um disco de compilação de rock nacional. Tinha Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, enfim. Dali eu fui selecionando o que eu mais gostava, o que eu não gostava, fui comprando outros discos, como, por exemplo, do Evanescence, e até que fui me interessando por isso e fui ouvindo e gostando cada vez mais. Quando a gente chega por ali pelo ano de 2004, algo do tipo, eu conheci a banda Linkin Park, que já tinha ali, acho que uns 5 anos
de atividade midiática mesmo, né? Aqueles 5 anos que eles eram conhecidos como Linkin Park, ou pelo menos 5 anos que tinha lançado o primeiro disco. Eles já estavam no segundo de estúdio, né? Terceiro do total. E foi quando eu realmente me apaixonei pelo estilo musical, né? No caso, foi a introdução ao metal e fui gostando. Foi algo que aconteceu mesmo, foi uma febre na minha vida ouvir Linkin Park. Tinha aquele aparelho MP4, não sei quantos de vocês que estão assistindo já viram ou já tiveram um, em que o MP4 eu acho que ele tinha 3 ou 4 GB de capacidade de armazenamento. Para músicas em MP3 era muita coisa, eu não utilizava o MP4 para colocar vídeo, somente música mesmo. E ele era todo preenchido só com músicas do Linkin Park, só com músicas, tanto músicas oficiais do Linkin Park, quanto músicas que eu encontrava pela internet, que eles gravavam, regravavam com outros artistas, músicas que eles gravaram antes de se tornarem o Linkin Park. Então tinha muitas músicas do Linkin Park. E eu posso dizer que foi a minha escola de inglês, foi aprender a cantar as músicas do Linkin Park, tanto as linhas vocais de um vocalista quanto do outro. Pra quem não conhece a banda, é uma banda de new metal, é uma junção de hip hop com metal. Então, várias das músicas tinham linhas vocais meio relacionadas a um rap e outras mais relacionadas ao rock. E eu aprendi basicamente todas elas desde o momento em que eu acompanhava, né, o Linkin Park. Então, basicamente, os 5 até 2007 mais ou menos, eu sei até hoje todas as músicas para trás. Um aprendizado muito grande. Muitas pessoas da minha geração aprenderam inglês jogando videogame, eu também. Mas o principal para mim foi a questão da música, e foi com o Linkin Park, porque eu tive alguns anos ali, na verdade de 2004 a 2007, 3 anos ali, basicamente só ouvindo músicas dessa banda. Só assistindo DVD, só orando as letras e tudo mais. E chegou um momento, quando eu fui conhecendo outros amigos, né, não era algo comum na minha família gostar de rock, não naquela época, né, eu tive uma influência do meu pai gostando de rock, porque ele gostava de Legião Urbana, gostava de Paralamas do Sucesso, de rock nacional, mas ouvir metal, heavy metal, subgêneros do heavy metal, não tinha, era algo diferente. E em relação aos meus amigos de escola, enfim, também era algo super diferente. Conheci Linkin Park através de um amigo, que foi, assim, o amigo, né, até hoje, um grande amigo meu. E depois eu fui conhecer um outro amigo, que daí ele gostava demais, ouvia, na verdade, muito mais bandas, de muito mais subgêneros do heavy metal, e ali com ele eu fui aprendendo a conhecer outros pontos desse estilo musical. O que foi algo extremamente bom, mas é nesse ponto que eu queria chegar. Foi algo também ruim, no sentido de anulação da própria personalidade. Eu tive, você teve, muitas pessoas tiveram também, e a gente tem períodos de anulação da própria personalidade por diversos motivos. Neste caso em específico, foi para poder fazer parte de um grupo, para poder ser aceito a um grupo, né? Foi algo extremamente bom para mim, no sentido de conhecer outros subgêneros. Música é algo muito importante para mim, eu gosto bastante, e é algo que eu me identifico muito no estilo musical que eu gosto de ouvir, mas também foi algo não muito bom com relação a essa questão de anular a própria identidade. Por quê? Dentro do meio de quem ouve heavy metal, dentro do meio dos metaleiros, existe uma espécie de elitização muito grande com relação aos estilos e subestilos que são consumidos dentro de um grupo. E, no caso do Linkin Park, essa fusão, né, o Linkin Park sendo o estilo do new metal, que é uma fusão de dois estilos, não era algo muito bem visto dentro do meio ali que eu circulava, né? Através desse amigo, desse outro amigo que eu conheci, eu fui conhecendo outras pessoas e fui fazendo parte de um grupo na minha cidade em que eu saía, a gente saía para beber, para ouvir música, conversar, enfim. E aos poucos eu fui deixando de ouvir Linkin Park para poder fazer parte ali do grupo, porque ninguém gostava. Todo mundo tinha ali as suas preferências, mas dentro do meio como eu estava dizendo, dentro do meio dos metaleiros, pelo menos daqueles em que eu convivi, mas isso é muito comum, eu vejo por aí,
o melhor é sempre aquele som que é mais pesado, aquele riff de guitarra que é mais pesado, aquela batida da bateria que é mais rápida ou mais forte, enfim. E aos poucos eu fui deixando. Isso é uma parte muito triste porque é uma anulação mesmo da própria identidade, da própria personalidade. E isso vai criando certas cristalizações, certos pensamentos cristalizados dentro da nossa cabeça, em que a gente chega num momento e não entende muito bem por que não gosta mais, por que não gosta mais daquilo, por que não consome mais determinada coisa, só tem aquele estigma de que não quer e quer uma outra coisa. Não vou me alongar a essa história, o importante foi dito sobre essa questão da anulação da própria personalidade, e eu fui deixando de ouvir, fui ouvindo outras coisas e aquilo foi sumindo da minha cabeça. Recentemente eu digo assim, de uns 3 anos pra cá, mais ou menos, isso foi retomando, né? Tanto essa questão da música, né? Como eu falei, quer dizer, não lembro se eu falei, se eu vou cortar essa parte ou não, mas eu quero que esse vídeo seja uma conversa mesmo, para que você, enquanto eu falo, para que você vá resgatando na sua cabeça certos comportamentos, certos interesses anteriores que você tinha e que por algum motivo hoje você acabou se esquecendo daquilo. Então, esse vídeo pode até ser dividido em partes, porque eu estou focando aqui agora falando da minha vida em relação à música, mas eu poderia falar, por exemplo, de futebol, que é algo que eu fui me despersonalizando em relação a isso também, e depois eu fui fazer esse retorno às raízes. Posso falar de música, futebol, posso falar em relação a interesses de estudo. Bom, e se eu for pensando, eu posso falar de várias outras coisas também. Eu quero que você faça essa reflexão acerca de si. Então, de 3 anos para cá, eu fui retornando aos poucos vários campos de interesse que eu tinha antes e que por algum motivo isso foi anulado por mim mesmo. Resgatar isso é algo muito bom, porque pode parecer besteira, mas isso nos dá uma espécie de concretude cada vez maior sobre entendimento de, olha, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei dos meus interesses, eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que é ruim pra mim, eu sei o que me ajuda a tomar melhores decisões, eu sei o que me ajuda a me sentir melhor comigo mesmo, eu sei o que me ajuda a ajudar os outros ao meu redor. Essas coisas que a gente vai percebendo sobre nós nos dá esses efeitos colaterais que são de extrema importância para nossa vida. Então eu tive a ideia de fazer esse vídeo a partir do retorno do Linkin Park aos palcos com uma nova vocalista, em que eu assisti ao show, né, que eles fizeram para anunciar o retorno. E inclusive eu perdi uma parte muito interessante na vida da banda, que foi a morte do vocalista anterior, do Chester Bennington. A causa da morte foi suicídio. E suicídio é algo que é muito interessante aos meus olhos. Eu, como psicólogo, eu acho bem interessante no sentido do que leva uma pessoa a chegar nesse ponto e a executar, né? A chegar no ponto de pensar, e das coisas irem consumindo a tal ponto de chegar nessa situação, né? E obviamente alguém que gosta do universo do rock, do heavy metal, sempre vai ter certas pessoas que admira que acabaram chegando a esse ponto, né? Isso falo, por exemplo, em relação ao Kurt Cobain, do Nirvana, em relação ao Chorão, do Charlie Brown. Então, são pontos interessantes que valem o estudo a respeito que essas pessoas passaram e por que chegaram a esse ponto. E isso eu digo porque o meu interesse como psicólogo é a investigação da psique humana, é a investigação do comportamento humano. Isso é algo que me fascina bastante. E eu acabei deixando passar esse período do suicídio do Chester. Eu nem sei se essa palavra dá pra poder ficar falando no YouTube, não sei se é censurado nem nada do tipo. Mas eu perdi esse período, justamente porque eu tava naquela crença cristalizada de que eu não me interessava mais por aquilo, pela banda, na verdade, e aquilo me fechou até para ter interesse em algo que é naturalmente do meu interesse. Né? Eu não vivi, vamos dizer, o luto, entre aspas, de um vocalista de uma banda que eu gostava, como eu pude viver o do Charlie Brown, por exemplo, como meu pai viveu em relação ao Renato Russo. Foi algo do meu interesse que eu me desliguei completamente. Né? Eu estou utilizando esse exemplo da minha vida que pode parecer trivial para você, mas eu quero relembrar, eu quero que você
Que você utilize esse vídeo para você pensar nas coisas que você também deixou passar por conta dessas crenças que acabaram se cristalizando em você, de coisas que você acabou rompendo, de coisas passadas que você acabou rompendo, sem um motivo plausível para isso. E eu acabei deixando passar, o que me fez, por exemplo, assistir ao show que a banda fez em tributo à vida do falecido vocalista. E foi um momento assim bem interessante. Aquilo me ativou memórias anteriores do meu interesse pela música, do meu interesse pela banda, da minha construção, personalidade mesmo, do meu aprendizado do inglês, de várias coisas que estavam, na verdade, adormecidas em mim. E aquilo foi se reavivando cada vez mais. Então, o ponto é esse. O ponto é você pensar em coisas que acabaram anulando a sua própria identidade, que acabaram fazendo você anular a sua própria identidade. E que com isso você possa reavivá-la, resgatá-la, para que você consiga viver melhor consigo mesmo. Posso falar, por exemplo, o que não vai ser agora, posso falar, por exemplo, da minha vida em relação ao futebol, que é algo que era do meu inteiro interesse, eu gostava bastante desde antes, e eu fui perdendo ali em um dado momento, o interesse ao ponto de anular a minha própria identidade em relação a isso. Enfim, o vídeo é esse, o assunto é esse. Obrigado pela atenção, eu espero que sirva realmente de reflexão. A ideia é servir de reflexão, a ideia não é compartilhar a minha vida só por compartilhar, mas fazer com que esse compartilhamento sirva de uma espécie de autoanálise para você em relação à sua própria. Que tipo de compartilhamento ajuda, né? Quando a gente conhece um pouco a história da vida do outro, a gente consegue conectar coisas na nossa própria história e perceber coisas que estavam até então ocultas. E a ideia é justamente essa. Ok? Até a próxima, então. Deixa o like no vídeo, por favor, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até mais.